Respondendo as principais dúvidas de vocês sobre a minha saída do CLT, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Insta e o objetivo desse vídeo é responder algumas perguntas que eu selecionei, tá? Estou bem animada. Tiveram várias pessoas que me mandaram caixinha só pra desejar muito sucesso, muita alegria, que ficaram felizes pela minha saída e eu também fiquei muito feliz, tá? Pergunta da Larissa de Cássia: você fez alguma reserva de emergência? Sim, eu tenho uma reserva de emergência. Hoje eu moro com os meus pais, mas eu tenho alguns gastos que já são fixos, né? Porque eu sou uma pessoa normal, eu só não pago aluguel. E também tem um fator adicional que eu vou fazer um intercâmbio pra Malta esse ano. E é uma bala, inclusive eu tenho um vídeo já no canal explicando sobre por que eu vou, quanto eu gastei, quanto eu tô levando de dinheiro, enfim. Então eu já tenho uma reserva de emergência pra isso, eu tenho uma outra reserva de emergência e assim. Hoje eu separo a Giovana pessoa física da Giovana pessoa jurídica. Então hoje eu tenho uma reserva pros dois lados. Então eu tenho uma reserva para minha viagem de Malta, que quem vai pagar é a Giovana CPF, e eu também tenho uma reserva de dinheiro pro meu negócio, pra Giovana PJ. Então, por exemplo, eu tenho uma agência de marketing que cuida das minhas redes sociais. Eu pago pra eles, então eu já tenho essa reserva também feita, entendeu? Só um exemplo. Então, sim, eu tenho reserva de emergência. A Vicky Anacleto, não sei, Anacleto, meu amor, desculpa. Qual era o seu cargo? Eu saí de lá como líder de excelência comercial, então eu era responsável pela parte de dados, pela estrutura analítica da área comercial, e eu também tinha 3 pessoas abaixo de mim que cuidavam de leads, de marketing, e eu também tinha uma pessoa que me ajudava com esse ponto de vista de dados, né? Então eu saí como líder de excelência comercial. Aí agora, Mariana Bandeiras. Eu sempre quis fazer isso, mas tenho medo. Você se planejou financeiramente? Como? Já falei sobre o planejamento financeiro e eu quero falar sobre outra coisa que também me ajudou muito nessa tomada de decisão, que foi o apoio das pessoas que eu tenho à minha volta. Já falei 500 vezes que eu moro com os meus pais. Se os meus pais não tivessem me apoiado nessa saída, muito provavelmente não teria saído. Se os meus amigos não tivessem me apoiado, provavelmente não teria ido. Eu acho que eu estava em uma zona de muito apoio, de muito suporte. E também, meu amor, foram inúmeras sessões de terapia abordando esse tema. Então, ter a minha terapeuta me ajudando, entendendo os meus sentimentos, entendendo os meus medos. Porque a gente tem muito medo real, que, tipo assim, são problemas que realmente podem acontecer. Então, por exemplo, eu ficar sem dinheiro pra pagar minhas contas. E tem medos que a gente cria na nossa cabeça, que é doideira, entendeu? Que é caraminhola. Então, eu comecei a separar o que realmente era risco e o que eu conseguia fazer pra sanar esses riscos, entendeu? Então, foi basicamente isso. Pergunta da Anne Negreiros: você vai ganhar o mesmo que ganhava no CLT? Dúvida de alguém que quer fazer isso algum dia. Não. Se Deus quiser, eu vou ganhar muito mais, tá bom? O CLT, ele tem um ponto, eu não tô falando da minha empresa, não tô falando do meu cargo, tô falando do CLT no geral, né? Se você não é um vendedor comissionado, então o que você ganha por vendas, a gente se esforça X e recebe Y. E se a gente se esforça X vezes 1000, a gente continua recebendo Y. E isso é totalmente diferente no empreendedorismo, na internet, na criação de conteúdo digital. Se a gente trabalha mais, se a gente investe mais energia, se a gente gera mais vídeos, se a gente conversa com mais pessoas, se a gente gera mais conteúdo, a gente vende mais. Então, enquanto mais a gente se esforça, mais a gente ganha. Eu tenho um vídeo falando sobre o meu lançamento. Em um dia eu ganhei 13 mil reais. E eu não fazia em um dia de CLT 13 mil reais. Então, esse foi também um dos motivos de por que eu optei sair, pelos ganhos financeiros, tá? O objetivo é sempre ganhar mais. Samara Milani: você pediu demissão de fato ou eles te mandaram embora? Digo por rescisão e tal. Vou te contar uma coisa, tá? Eu pedi demissão, inclusive tem um vídeo aqui no meu YouTube explicando sobre o que eu falei, qual foi a reação da minha chefe, enfim, tem todos os detalhes. Eu mostro que eu realmente pedi demissão. E assim, eu estava esperando ser mandada embora há um tempo. O tempo foi passando, eu fui absorvendo mais demandas, eu ganhei mais visibilidade no trabalho. Então, assim, sendo muito sincera com você, eu não enxergo, até o dia que eu saí, eu não enxergava me mandando embora, entendeu? Então, assim, eu já tava na empresa há muito tempo, eu já conhecia os processos, eu conhecia as pessoas, eu conhecia as ferramentas. Então, eu era uma pessoa ali que já tinha um bom conhecimento. E, assim, eu não acho que eles teriam me mandado embora, sendo muito sincera, tá? Eu fazia um bom trabalho e, às vezes, gente, se você faz o mínimo, se você faz o básico bem feito, isso já é o suficiente pra você se manter lá. Então eu pedi demissão, não tive rescisão. O que eu ganhei, que ainda nem ganhei, na verdade, tá? Porque eu tô gravando e nem recebi nada. O resto do meu salário, o resto das minhas férias e o restinho do PLR. Só. O resto agora, meu amor, é você que vai me ajudar, entendeu? Na criação de conteúdo. Camila Canoa falou: este momento, mais cedo ou mais tarde, ocorreria. Está certo. E isso é uma coisa que me deixou muito feliz, tá? Eu recebi muitos comentários positivos sobre a minha saída, muitas pessoas me apoiando nessa nova etapa. Então, assim, estou muito feliz e muito grata pelo apoio de vocês. O Gustavo Ribeiro perguntou:
Você saiu do CLT porque a sua demanda de consultoria estalou? Muito sucesso pra você. Eu acho que ele quis dizer escalou, não estalou. Ó, eu vou ser muito sincera com você, tá? O Gustavo Ribeiro. Não. Hoje, agora em 2026, eu não consegui focar a minha energia na minha empresa. Isso aconteceu porque dentro do CLT, como eu fui promovida, como eu ganhei pessoas, como eu estava gerenciando uma equipe, a minha energia estava 100% direcionada na empresa que eu trabalhava, entendeu? Então eu tive uma queda no volume de vendas, eu tive uma queda no volume de mentoria, eu tive individual, mentoria em grupo, tive uma queda na prestação de serviço para a empresa, só que assim, a demanda ela continuava lá, só que eu simplesmente não tinha tempo, entendeu? Então na época que eu pedi demissão, eu não estava com um volume de trabalho tão grande, só que eu realmente acredito que quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. Então, vou te dar um exemplo. Eu pedi demissão e um pouquinho antes de eu sair da empresa, eu já fechei 6 consultorias que eu não tinha nem planejado, nem mapeado. Então, não. Laura Chagas perguntou, pretende focar apenas no CNPJ? Sim, com certeza absoluta, tá bom? O meu grande sonho dentro da internet não é ser uma grande influenciadora, com vários cupons de desconto, com vários... Não, meu amor, não é isso, entendeu? Não vou vender... Não é meu objetivo inicial. O meu objetivo inicial é realmente ser empresária, ter um negócio estruturado, robusto, que não dependa de mim e ter algumas marcas parceiras que eu vou trabalhar junto, mas meu objetivo não é ser uma grande influenciadora, entendeu? É ser dona de empresa, eu quero ter o meu negócio. Se você quiser, em outro vídeo eu posso te explicar como que eu idealizo o meu negócio, da onde surgiu isso e o que eu quero pro meu futuro, né? Porque se eu não quero ser influenciadora, eu vou fazer o quê? A Lua perguntou, faz tempo que você saiu? Quando teve a certeza que queria sair? Eu pedi demissão no dia 2 de março, né? Então eu tô gravando agora dia 17, então é bem recente que eu pedi demissão. Não teve, eu acho, sendo muito sincera, que um fator isolado que falou, aconteceu isso, eu vou sair de vez. Não foi assim. Eu já tava pensando em sair há alguns meses, sendo muito sincera, porque o trabalho tava me deixando cansada, assim como deixa qualquer outra pessoa. Só que chegou um momento que, assim, eu não tava conseguindo, eu chegava em casa e não conseguia desconectar. Eu tava realmente o tempo todo no trabalho, pensando no trabalho. E aí, eu comecei a ter crises frequentes de enxaqueca. E, consequentemente, eu não comia direito, eu não tava bebendo água e eu não tava dormindo direito. Então, eu entrei num ciclo que eu não conseguia fazer nada. Eu acordava cansada, eu ia dormir, não dormia direito. Aí, eu ia trabalhar, não dava o meu máximo porque eu não tava bem. Então, eu entrei num ciclo ruim. Juntamente a isso, acho que eu nunca falei sobre religião aqui, mas ultimamente eu tenho me aproximado cada vez mais da minha religião. Eu sou católica, não vou falar sobre catolicismo aqui, mas eu sou católica. Fui à missa um domingo antes, então um dia antes, e eu senti que o evangelho da noite foi pra mim, entendeu? Porque o cara falou e ele tava falando sobre a gente acreditar, sobre a gente realmente entender qual é o nosso propósito, pra onde a gente quer ir e dar um passo de confiança. Então, esse foi um dos pontos. E assim, como eu também já falei nas outras perguntas, eu faço terapia há muito tempo. Então, é uma decisão que eu já estava entendendo, trabalhando ela na minha cabeça há muito tempo. Então, por isso que eu acho que no momento que eu saí, eu nem senti tanto. Beleza, eu chorei pra caramba, assim, eu comecei o vídeo falando que eu tava doida, assim. Mas assim, eu acho que na minha cabeça esse ciclo já estava, já tinha começado o início do encerramento desse ciclo da saída, entendeu? A Lê da Silva falou, agora conta onde você trabalhava, pelo amor de Deus. Meu amor, vai no meu LinkedIn. É de Fernandes Medeiros, tá bom? O Ron falou, eu saí no mesmo dia. Que legal. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você tem alguma dúvida adicional, como eu tô me organizando, como eu vou escalar o meu negócio, o que eu espero para os próximos passos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para você acompanhar essa jornada junto comigo, tá bom? E também não esquece de me seguir no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.